Olá, meus amigos do canal do Aprovação PGE. Olha só, os concursos para a advocacia pública não param e hoje eu vou tratar aqui do edital para procurador da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Você deve estar até assim, meu Deus, mas olha, é uma excelente oportunidade. Se você ficar aqui comigo nesse vídeo, tenho certeza que você vai concordar comigo. Meu nome é Gustavo Andrade, eu sou procurador do DF, coordeno cursos aqui no Aprovação PGE e tenho a honra de analisar brevemente esse edital, porque como eu sempre bato nessa tecla, a análise tem que ser breve para que o seu estudo seja longo. Agora é momento de sentar, de revisar, e se você quiser o acompanhamento do Aprovação PGE, já saiba que nós temos reta final específico para Procuradoria da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, que o salário é, olha aqui, acima de R$19 mil. Tem muita PGE que não tem esse salário, viu? Olha só, vem aqui comigo, vamos analisar esse edital, porque é uma excelente oportunidade. Colocando aqui na tela para a gente não perder mais tempo. Análise do edital da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, procurador de primeira classe. Vamos lá. Resumo do edital, aquele breve resumo que vocês gostam, porque vocês já conseguem se situar com relação ao concurso. As inscrições já começaram no dia 31 de janeiro de 2024 e vão até 27 de fevereiro de 2024, ou seja, pouco menos, né, de um mês para você fazer a sua inscrição. O que eu sempre falo é para você não deixar para a última hora. Já faz a inscrição, já emite o boleto e já paga o boleto da inscrição no concurso, porque muita gente faz a inscrição, emite o boleto, verifica que o boleto é só para daqui a não sei quantos dias e olha só, acaba esquecendo de pagar o boleto e aí não tem mais o que fazer, não adianta chorar, você não vai estar inscrito no concurso, não tem como fazer mais nada. Então, se inscreveu no concurso, emitiu o boleto, já paga o boleto e aí você já começa a se preocupar apenas em revisar. Beleza? Recado dado, voltamos aqui para o resumo do edital. A banca vai ser o Instituto AOCP, que cada vez mais vem fazendo concursos para procuradorias e a gente sabe que o estilo da banca é aquele estilo mais tendente para ser uma banca legalista, questões de lei seca, com um nível de dificuldade um pouquinho mais acima ali, mas nada demais, é tranquilo, você consegue daqui até a prova fazer uma revisão, principalmente se for uma revisão direcionada, como aqui na Aprovação PGE, abordando os principais pontos, as principais legislações, com um ciclo de leitura. Isso facilita muito, mas isso eu vou falar mais à frente das dicas de como estudar para esse concurso, que eu vou falar ao final do vídeo, fica aqui comigo, beleza? Voltando com o resumo do edital, a prova objetiva vai ser no dia 21 de abril de 2024, nós ainda teremos prova discursiva, prova oral, é um concurso que vai ter prova oral, prova de títulos e nós temos aí, pessoal, um concurso com 2 vagas na ampla concorrência. E aí aquela coisa que a gente sempre bate nessa tecla, não se importe, pessoal, com o quantitativo de vagas. Obviamente, se você me perguntar, é melhor um edital com muitas vagas? Óbvio que é melhor. Se você tivesse aqui um edital com 50, 60, 100 vagas, seria muito melhor. Mas o fato de ter poucas vagas não significa que não vai chamar pessoas além do número de vagas. Porque existe o tempo de validade do concurso e, eventualmente, as pessoas que forem aprovadas aí, elas podem ir tomando posse em outros cargos, seja de procuradoria, seja de magistratura, Ministério Público. Então a fila sempre anda e isso a gente vê acontecer várias e várias vezes aqui ao longo desse tempo que a gente prepara a galera para concursos públicos de procuradoria. Beleza? Dando sequência aqui na nossa análise, quais são os requisitos? São aqueles requisitos básicos, né? Nível superior completo em direito, registro na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, mas esse registro, pessoal, é para o exercício do cargo e não para você poder fazer o concurso. Muita atenção, porque existem pessoas que não podem exercer a advocacia, não podem ter inscrição ativa na OAB, então elas são impedidas de estar na OAB, como por exemplo policiais, pessoal que atua no judiciário, como analista, como técnico. Então essas pessoas podem fazer o concurso, porém, na hora que for
tomar posse, aí sim tem que comprovar a inscrição na OAB e, obviamente, na OAB do Rio de Janeiro, porque o município de Nova Iguaçu lá se encontra. E tem um requisito a mais, que são 3 anos de efetiva atividade jurídica, conforme a Lei Complementar número 76 de 2020 e 82 de 2022, que eu recomendo a leitura para você ver aí quais são as exigências. A gente sabe que é uma cláusula de barreira que acaba prejudicando quem está saindo da faculdade, mas infelizmente é a realidade, a gente não tem aqui como brigar com ela, foi a opção do legislador municipal, então a gente tem apenas que respeitar. E se você aí tem menos de 3 anos de atividade jurídica, infelizmente esse concurso não é para você. Vamos lá? Seguindo aqui na nossa análise, as atribuições: defender os interesses da Câmara, elaborar as defesas da Câmara junto ao Tribunal de Contas, propor com autorização expressa do presidente ações competentes contra pessoas naturais ou instituições que praticarem crimes contra a honra de vereadores, emitir pareceres jurídicos nos procedimentos de compras, licitações e procedimentos atinentes à atividade e meio da Câmara, manifestar através de pareceres jurídicos, enfim. A gente verifica, e aqui a gente sempre ressalta, que é a atuação de uma procuradoria para o poder legislativo. Para analisar, defender as prerrogativas do Poder Legislativo, para auxiliar a presidência, os vereadores, para auxiliar em licitações. Mas verifique, pessoal, isso não impede, obviamente, a atuação da Procuradoria do município de Nova Iguaçu em juízo, defendendo atos praticados pela Câmara. São coisas distintas. Você tem o procurador do município de Nova Iguaçu, que pode também defender a Câmara, os atos da Câmara praticados, e você tem uma procuradoria própria do Poder Legislativo, que basicamente auxilia o Poder Legislativo e defende ali os interesses da Câmara, principalmente porque eventualmente você tem aí choques de interesse entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, no qual está a Procuradoria do município, e aí você tem aí essa representação jurídica para eventualmente trabalhar nesses embates. E a gente verifica que isso acontece, por exemplo, quando a prefeitura não repassa verbas que são obrigatórias para a Câmara Municipal. Isso aí que foi até questão recente, concurso público de Câmara Municipal. Então, essas questões incumbem ao procurador da Câmara Legislativa defender os interesses do Poder Legislativo. Beleza? Dando sequência aqui na nossa análise, a remuneração inicial, que eu já dei o spoiler no início, é de 19 mil. Vou até dar um gole de água para ficar esse slide na sua tela. R$ 19.770,18. E ainda tem benefícios, como auxílio alimentação. Então, pessoal, é uma das remunerações mais atrativas se a gente for verificar, pensar em concursos municipais. Nós estamos falando aí de uma remuneração que pode muito bem resolver a sua vida. Se você conseguir ser aprovado nesse concurso, você pode se organizar, você pode, ao longo do tempo, fazer investimentos. Então, com esse salário aqui, você pode resolver sim a sua vida. É um salário acima de 19 mil que passa. Isso aqui é salário inicial, ou seja, esse salário ainda vai aumentando quando você tem a progressão na carreira. Então, pessoal, é uma excelente oportunidade. E como é a divisão da prova, pessoal? Vamos lá, divisão da prova. Nós teremos primeiro uma prova objetiva com 10 questões de língua portuguesa. E aí a gente já volta aqui para acalmar o coração de vocês. Não se preocupem com língua portuguesa. A aprovação PGE no seu reta final tem disciplina específica abordando o que mais cai em língua portuguesa, de acordo com o edital. A gente faz uma análise da banca, a gente faz uma análise do que ela vem cobrando e a gente consegue auxiliar os nossos alunos, até aqueles que não são acostumados a estudar língua portuguesa para concursos, a alcançar a pontuação necessária e se diferenciar. A palavra é essa, se diferenciar da concorrência, porque muita gente olha assim, língua portuguesa, eu falo português, então não preciso estudar, eu vou lá na minha cara e coragem e eu vou focar só nas disciplinas jurídicas, e acaba se prejudicando muito, porque cada vez mais o concurso é concorrido e você precisa ter um direcionamento. É justamente isso que na aprovação PGE, quem fizer o nosso reta final para a Procuradoria da Câmara de Nova Iguaçu vai
encontrar. Então, retomando aqui, nós temos ainda questões de noções de regimento interno do Poder Legislativo. São 10 questões. E aqui, pessoal, a gente tem que ser bem honesto. Vai ser lei seca. Noções da legislação, do regimento interno do Poder Legislativo, vai ser lei seca. Então, é pegar o regimento interno e fazer a análise ali, ver os pontos mais importantes, e se você tiver um material esquematizado, destacado, como aqui na aprovação PGE, você vai ter um estudo mais facilitado. E aí a gente entra finalmente nas questões jurídicas, nas disciplinas jurídicas. Direito eleitoral, 10 questões, direito ambiental e urbanístico, 10 questões, e aí vem o núcleo duro, o famoso núcleo duro. Direito administrativo, 15 questões, constitucional, 15 questões, tributário e financeiro, 10 questões, direito processual civil, mais 10 questões, direito civil e empresarial, mais 10 questões. E aqui, na análise das questões das disciplinas jurídicas, 2 pontos muito importantes, eu acredito que são 2. Primeiro, eleitoral é uma disciplina que comumente quem estuda para concursos da advocacia pública, digamos, em geral, não estuda muito, porque quando a gente está falando de procuradorias municipais e estaduais, não é comum ser cobrado direito eleitoral. Mas quando a gente vira um pouquinho e vai estudar para procuradorias legislativas, direito eleitoral é comum. Então é por isso que aqui na aprovação PGE a gente tem material específico que aborda todas as questões de direito eleitoral. Desde ali das previsões constitucionais, passando por toda a legislação infraconstitucional federal que trata do direito eleitoral, com material de doutrina resumida, com material esquematizado de legislação, e aí você consegue ter um estudo mais eficiente, não fica se perdendo, não fica se angustiando com debates que não vale a pena. Você tem aquilo exatamente que é cobrado nas provas de concurso de procuradoria legislativa. Outro ponto importante, direito tributário e direito financeiro. A boa notícia aqui, pessoal, é que a gente verifica que, apesar de ser núcleo duro, são apenas 10 questões. E isso é bom porque direito tributário a gente teve agora a reforma tributária, que é muita coisa nova, e a gente já aconselha que você faça o estudo dela. Então, seriam muitas coisas novas que poderiam ser cobradas, é uma disciplina gigante, financeiro também é relativamente grande. Se você coloca apenas 10 questões, ficou mais enxuto. Então, na minha visão, o avaliador, a banca, foi bondosa com o candidato quando ele coloca apenas 10 questões de tributário e financeiro. Você vê que é o mesmo quantitativo de questões de ambiental e urbanístico, que são disciplinas muito menores, são disciplinas que geralmente a cobrança é centrada na lei seca. Então você vê que em termos comparativos ficou meio que desproporcional, já que tributário e financeiro você tem uma relevância enorme, um conteúdo enorme para estudar, e foram apenas 10 questões. E você tem aqui ainda, dentro de civil, que é uma disciplina enorme, junto com o empresarial. Então você também tem aí uma redução aí da cobrança, tanto de civil quanto empresarial, porque elas foram condensadas em um grupo só de disciplinas. Beleza? Avançando aqui nos nossos slides, nós teremos ainda uma prova discursiva. E aí a prova discursiva, pessoal, já é uma prova mais pesada. Nós estamos falando aqui de 10 questões discursivas, referente aos blocos de conhecimento específicos, ou seja, questões jurídicas, disciplinas jurídicas, divididas em 3 blocos. O bloco número 1, constitucional, eleitoral, tributário e financeiro. Bloco número 2, direito administrativo, ambiental e urbanístico. E aí aqui eu já vou chutar o tema aqui desse bloco número 2. Regularização urbana, questões de loteamento irregular. Então, essa vai ser a questão do bloco número 2. Depois, quando vocês forem fazer a prova discursiva, me avisem se eu acertei ou não. Beleza? Dando sequência aqui, no bloco número 3, direito civil, empresarial e processual civil. E aí você percebe, pessoal, aqui que não temos na prova uma peça jurídica, nós só temos questões, não temos uma peça processual, um parecer a ser feito, o que é algo incomum em concursos de procuradoria. Geralmente concurso de procuradoria, seja a Procuradoria do Poder Executivo ou Procuradoria do Legislativo, ela vai ter uma peça e questões ou apenas uma peça. Aqui é o contrário, você tem apenas questões a serem resolvidas, porém são 10 questões divididas em 3 blocos. E você verifica aqui
a divisão da pontuação das questões discursivas, né? Vão ser 2 questões de constitucional, 2 de administrativo, 2 de direito financeiro e tributário, ou seja, o bloco número 1 vem pesado. Então, ambiental e urbanístico, uma questão, civil e empresarial, uma questão, processual civil, uma questão, eleitoral, uma questão, então 10 questões totalizando aí 100 pontos. E você vê que o peso de constitucional, administrativo, financeiro e tributário é enorme, porque você vai ter 2 questões, pontuação 20 em cada uma. E o candidato vai ter aí o máximo de 20 linhas para responder cada questão. Ou seja, vão ser ao total 200 linhas que você pode escrever, porque você vai ter 10 questões, 20 linhas por questão, 200 linhas, só que aí obviamente você tem que respeitar o limite máximo para cada questão de 20 linhas. Então a gente verifica já aqui, antes mesmo de pegar a prova, a gente espera questões discursivas, porém com uma natureza bem objetiva. O examinador aqui, muito provavelmente, ele vai dar uma pergunta bem objetiva, ele não vai te dar uma chance de você ficar divagando, mas você vai ter que ter, então, assim, esse controle de saber que você vai ter que ser conciso, responder a pergunta do examinador de forma direcionada em 20 linhas. Beleza? Prova oral. E aí a gente ressalta mais uma vez, como a gente falou no início do vídeo, que nós teremos prova oral. E como é que vai ser essa prova oral? A prova oral se constituirá na arguição direta do candidato pelos entregantes das bancas examinadoras, tendo como objeto as seguintes disciplinas: administrativo, processual civil, constitucional, civil empresarial, financeiro e tributário. Ou seja, você vê, e é natural, isso acontece muito, pessoal, que quando você chega na prova oral, você reduz o número de disciplinas que vão ser cobradas, principalmente para aquelas que são mais atinentes ao núcleo duro, que são as principais disciplinas abrangidas nos concursos da advocacia pública. Mas a minha dica, pessoal, estou falando aqui de prova oral, mas não se preocupa com isso agora. Isso é para você se preocupar no segundo momento. O foco agora é a prova objetiva. Beleza? E você ainda vai ter a fase de títulos e a pontuação máxima de títulos é de 100 pontos. Como você verifica aqui, são diversas formas de ganhar pontos por títulos: exercício do magistério superior, exercício da advocacia, publicação de livros, produção cultural individual, artigos, pareceres, enfim, é uma infinidade de possibilidades de você angariar pontos com títulos. Pontuação máxima de 100 pontos. E volta também àquela máxima. Muita gente não tem títulos e acaba se preocupando, falando assim: ah, meu Deus, não vou fazer o concurso porque não tem títulos. E a gente conhece muita gente, inclusive professores nossos aqui, alunos nossos, que são aprovados em concursos sem ter títulos. Por quê? Até que você chegue na fase de títulos para poder apresentar os seus títulos, você tem que passar pela fase objetiva, pela fase discursiva e pela prova oral. E muita gente que tem muito título, ou seja, que iria se beneficiar na fase de títulos, não consegue passar nessas fases. Então, verifique, pense comigo, se você for uma pessoa que vai muito bem na prova objetiva, discursiva e oral, talvez você vai estar lá e não vai concorrer com outras pessoas que nem títulos tenham. Então, mais importante são as fases classificatórias. E aí, se você tiver o título, ótimo. Se não tiver, também não é um bicho de 7 cabeças essa questão. Beleza? Seguindo, qual é a sugestão de estudo que eu prometi aqui para vocês? Como é que a gente sugere que você estude para a prova objetiva, prova da primeira fase? Legislação e jurisprudência consolidada. A gente sabe que prova de primeira fase tem uma tendência de cobrar bastante a legislação. Foco no núcleo duro, sabendo que a gente vai ter aí também, eu adicionaria aqui, acabei esquecendo de colocar, núcleo duro mais direito eleitoral e regimento interno, que eu já coloquei aqui embaixo. Núcleo duro mais regimento eleitoral. Vou até voltar aqui nas disciplinas para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu colocar aqui de novo a apresentação, que aí a gente vê melhor. Você foca no núcleo duro, que é importante. Você tem aqui administrativo com 15 questões, constitucional, processual civil 10 questões, tributário 10 questões. Mas você vai ter que dar importância também para regimento interno do Poder Legislativo, como eu falei, e direito eleitoral. Volta aqui comigo. Por quê, pessoal? Por que eu falo isso? Pelo seguinte: direito eleitoral vai ser uma disciplina que muita gente não vai estudar. Então, muita gente tem a chance até
de tirar poucos pontos em eleitoral, no máximo vai ler a parte da Constituição e vai acabar se prejudicando. Então você tem que buscar nessa primeira fase o diferencial, aquilo que vai fazer com que você suba a sua nota. O estudo do núcleo duro ele é sempre importante porque geralmente quem estuda para procuradorias tem um conhecimento já aprofundado de núcleo duro e costuma não errar questões. Então você tem que estar dentro desse grupo, o grupo de pessoas que não vão errar questões do núcleo duro, ou se for errar vai ser uma ou duas, três ali por disciplina, porque senão você se prejudica muito, você fica para trás. Mas você tem que também ganhar pontos naquilo que a maioria das pessoas não vai ganhar pontos, que é justamente direito eleitoral e a parte do regimento interno, como está aqui na sua tela. E é fundamental, pessoal, você ter um cronograma de leitura de legislação, como nós temos aqui no nosso reta final. Você tem a leitura da legislação não só quando você revisa a doutrina do dia, como você também tem a leitura da legislação como uma meta extra, aquela leitura independente, leitura autônoma. A gente sempre bate nessa tecla, inclusive nos nossos cursos extensivos, a gente tem duas modalidades de estudo de lei seca, que é aquela vinculada ao estudo da doutrina e a desvinculada, que é justamente a meta extra, a meta autônoma de lei seca. Então é importante que você tenha esse cronograma de leitura autônoma, como nós teremos aqui no nosso reta final. Se você quiser, aqui fica um convite, um acompanhamento específico, tem um link aqui na descrição do vídeo, que você pode clicar nele, conhecer o nosso curso, baixar a semana 1 gratuita, já começar a estudar gratuitamente, ver se faz sentido para você essa organização, e aí você se prepara com mais tranquilidade com a organização da aprovação PGE, que vem ajudando muita gente a se tornar procurador, procuradora. E um último convite, segue o nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, a gente vem dando cada vez mais e mais conteúdo gratuito para que você possa estudar conosco, ter conhecimentos, ter motivação. É um canal que ele é aberto, que é democrático, justamente para a gente ajudar um número maior de pessoas. Ficou com alguma dúvida com relação ao edital, com relação a esse vídeo, algo não ficou claro? Comenta aqui embaixo, a gente está aqui atento para tentar responder tudo e tirar todas as dúvidas. E também tem os nossos canais de comunicação no Instagram. A gente está aqui de braços abertos para ajudar cada um de vocês. Essa foi a análise do edital da Procuradoria da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo edital, porque os concursos de Procuradoria, eles não param.